Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu acho que a gente chegou num ponto de inflexão que a gente estava, né, as pessoas elas previam, mas eu acho que a gente realmente agora chegou nesse ponto de inflexão. Se você não sabe do que eu estou falando, e não tem como saber, eu não tinha te explicado, né, mas a gente está falando da inteligência artificial e a nova revolução do colarinho branco que está acontecendo no mundo, né? Existiu a Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII, agora nós estamos vivendo a Revolução do Colarinho Branco. Isso tem sido falado desde que o ChatGPT entrou na mídia, né, no mainstream, as pessoas elas falam disso, só que teve um evento que não ganhou tanta mídia assim, pelo menos não furou a bolha, né? E eu acho que esse evento aí, ele realmente traz uma mudança muito drástica na absorção que a inteligência artificial tem pelo mercado. Deixa eu explicar. Antes, né, o ChatGPT, essas linguagens que existem agora, elas funcionam basicamente como um chatbot, né, um WhatsApp, sei lá. Então você chega lá, é um Google misturado com o WhatsApp. Você digita alguma pergunta, né, uma query que o pessoal fala, então você digita uma pergunta, ele procura lá no modelo, constitui as palavras, vê o que faz mais sentido com as fontes que ele tem e ele te devolve uma resposta. Beleza. Ajuda, facilita o trabalho? Sim. Só que ele não faz nada por você ainda. E recentemente existiram alguns desenvolvimentos novos que se chamam agentes, né, ou operadores, né? O ChatGPT já tem, cada empresa tem o seu agora está desenvolvendo. Esses caras, eles pegam aquela informação que você colocou dentro do prompt, dentro do chat, e eles te devolvem uma ação agora. Então não é só mais uma resposta, não, ele realmente executa alguma coisa. Então uma vez que você está rodando um desses agentes, você pode dizer assim: preencha este formulário para mim assim assado. E ele vai fazer exatamente o que você disse. Então ele começa a tomar ações e começa a automatizar o trabalho de fato, não é só a parte intelectual, né? Ele começa realmente a automatizar o trabalho. E tudo isso já é um grande avanço e realmente tem um impacto considerável. Só que o que acontece? Quem estava gerando esses agentes eram as próprias empresas de inteligência artificial. Ou seja, quem estava programando e codificando e personalizando eram as empresas. Ou seja, ele não tinha um impacto talvez tão forte para pessoas que trabalhavam em aplicações ligeiramente diferentes ou que precisavam de alguma coisa mais personalizada. Só que isso está prestes a mudar porque o Jack Dorsey, que é o ex-fundador do Twitter, o ex-CEO do Twitter, ele está lançando agora uma iniciativa chamada Goose, né? Que é o ganso em inglês. Essa iniciativa, ela basicamente é um framework open source, ou seja, de graça, aberto, que permite com que as pessoas, até com baixo conhecimento de programação, não sem tanto recurso, talvez não sendo uma mega empresa, elas consigam parametrizar e personalizar agentes para as aplicações que elas querem. Na prática, isso seria basicamente como se você tivesse a habilidade de criar um funcionário específico para uma função específica. Então você sabe qual é o problema, você sabe qual que é a tarefa que tem que ser executada e você literalmente cria um funcionário para fazer aquilo para você. Então é um avanço de um nível que para mim é um pouco impressionante até que isso não está sendo tão ecoado por aí. Porque imagina o quanto agora de empregos que podem ser realmente substituídos, né? A gente está vendo que muitas empresas estão sendo impactadas com isso, né? Então, partes até administrativas que pareciam que nunca iam ser substituídas, música, games, sei lá, foto, vídeo, edição, marketing, todos esses nichos que pareciam inatingíveis, digamos assim, pelas automações e tudo mais, agora eles estão começando a ter os seus espaços invadidos por inteligência artificial. Por isso que a gente chama de revolução do colarinho branco, né? Porque as pessoas que trabalham dentro de escritórios agora elas estão se sentindo ameaçadas pela tecnologia. E o próprio Mark Benioff, né, que é o CEO da Salesforce e que é o dono da Times, é um cara extremamente ligado, né, ele está indiretamente em todas as empresas que têm um time de vendas. Ele falou no Fórum Econômico Mundial que teve em 2025, né, lá em Davos, ele falou assim, esta provavelmente é a última geração de times 100% humanos, né? Então o gerenciamento dos times agora vai ter que começar a considerar agentes de inteligência artificial, agentes digitais dentro dos times.
E a gente está vendo isso em grandes empresas, a gente está vendo isso no Facebook, né? O Mark Zuckerberg demitiu 5% dos seus funcionários, isso é 3.600 pessoas de baixa performance. O que vocês acham, que ele vai contratar mais gente? Provavelmente ele vai colocar um monte de agentes, um monte de operadores de inteligência artificial ali para substituir essas vagas, porque a gente está chegando num ponto de personalização em que não é mais necessário que algumas funções existam. Né? Para que você vai pagar para a tua secretária ali 3 mil, 2 mil dólares, se você pode simplesmente contratar um serviço a 200 dólares por mês, 100 dólares por mês, e você tem ali uma secretária que faz exatamente o que você pediu para ela fazer de maneira inequívoca, sem reclamar e 24 horas por dia. Então, tá ficando economicamente muito óbvio que essa mudança ela tá prestes a acontecer, né? E é aquela história da roda gigante. A inteligência artificial, quando ela veio, a roda gigante estava paradinha, todo mundo meio resistente, né? Só que com essas iniciativas de existirem operadores e agora eles existirem personalizados para cada empresa, a roda ela começa a girar numa velocidade que já não é possível pará-la. E eu acho que a gente chegou agora nesse momento de inflexão. A roda agora ela vai começar a girar de uma maneira muito rápida, né? Então, qual que é o segredo? Você que é pequeno e médio, você está em vantagem. Você, pequeno e médio empresário, você está em vantagem agora, porque essas ferramentas agora de inteligência artificial, elas vão te permitir fazer coisas que antes custavam muito mais e agora por uma fração do preço você consegue fazer a mesma coisa. Isso é uma excelente notícia para você, porque você começa a ter uma vantagem competitiva por uma fração do custo, certo? Você já não precisa talvez ter um melhor desenvolvedor, você não precisa ter 10 estagiários ou 5 pessoas júnior para fazer a atividade, porque agora já existem inteligências artificiais e já existem agentes que você vai poder programar para fazerem as tarefas que você quer e resolver esse problema. Então, estamos numa fase muito interessante para pequenos e médios empresários, isso é uma excelente notícia, e você vai começar a ficar mais competitivo se você abraçar essa tendência e começar a inovar. Então, você que chegou até aqui, eu vou deixar um link na descrição para que você mande o seu contato para nós, a gente possa começar a fazer esse elo, porque a minha especialidade é justamente entender essas tendências de inovação e tentar fazer as conexões para que a sua empresa ela consiga fomento e consiga novas ideias, para que a sua empresa ela floresça tecnologicamente e a gente consiga avançar o mercado brasileiro a patamares cada vez mais elevados. Então, se você tem interesse de inovar cada vez mais e você precisa de ajuda com esse processo, link na descrição, vamos conversar e agradeço a sua companhia até aqui. Espero que a gente consiga navegar essa onda aí de uma maneira excepcional. Até o próximo vídeo e nos vemos.